Oi, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai finalizar parte, do nosso conteúdo sobre linguagem visual, especificamente hoje, dimensão, composição e ritmo. Antes de a gente passar para o próximo slide, eu quero colocar algumas situações específicas para a gente entender o que é linguagem visual. Por incrível que pareça, a gente estava tendo uma conversa assim, amigável aqui no estúdio sobre a questão de composição visual. Eu vim com uma camisa bem chamativa hoje, acho que alguns de vocês conhecem o personagem, e o interessante é você perceber que uma camiseta que você usa, a placa de um outdoor, a capa de um caderno, a imagem que você vê na TV, isso tudo é produto final da projeção, da concepção do artista. Então, esse produto final vem na forma da composição e do ritmo. As palavras são conhecidas de vocês, mas o interessante é você perceber que existem regras técnicas, inclusive bem simples, para você fazer alguma coisa elementar como uma fotografia. Professor, fotografia tem dimensão? Tem. Fotografia pode ser uma composição? Pode. Fotografia pode criar um ritmo? Pode, né? Mas ritmo não é música, ritmo não seria dança. Até comentei ainda há pouco com a minha intérprete maravilhosa, que está me representando aqui na língua das Libras, que o ritmo, que é uma palavra comum a todos nós, ele tem especificamente e com significados diferentes para cada linguagem visual, ou cada linguagem artística, perdão. Existe ritmo na dança, ritmo na música, ritmo no teatro, ritmo no cinema, ritmo nas artes visuais, só que com significados diferentes. Quando a gente fala de artes visuais, só para esclarecer, são essas composições mais expressivas com o uso de técnicas. Eu sou artista, mas eu preciso entender as técnicas. Por mais autodidata que eu seja, eu preciso entender como funcionam essas técnicas, as ferramentas, aquelas que eu falei anteriormente, pesquisem sobre essas aulas, ponto, linha, forma, cores, entre outros, e misturar todas para colocar no papel ou no espaço as minhas ideias. Nesse caso, a composição visual ou a linguagem visual, ela depende de uma série de fatores. E eu coloquei o último aqui, que é a estética, justamente para que a gente possa entender que o fato de eu não gostar de determinada obra não quer dizer que ela seja feia ou bonita. E sim tem a ver com o meu padrão estético, ou a falta de compreensão que eu tenho sobre a obra. Então, três coisas a se atentar. Uma, eu gosto ou não gosto. Isso é um valor pessoal. Você tem direito a fazer isso. Duas, eu não posso opinar, porque eu não sou crítico, nem vocês, sobre a obra de alguém. Três, cada obra tem uma composição, um ritmo, uma ideia, um pensamento, uma formação específica. Vamos para a prática. Essa obra aqui chama-se Bichos, da Lygia Clark. Certo? Eu tive o prazer de ver essa obra, vou ser agora bem convencido de dizer isso, ao vivo e em cores, aqui em São Luís, há uns 21 anos atrás, numa exposição. O interessante dessa obra é que ela é feita de placas de metal e elas são flexíveis por causa das dobraduras. Você pode modificar. Na época a gente não podia mover, mas o pessoal da galeria ia modificando. Professor, qual é a dimensão dela? Fisicamente falando, ela é pequena. Só que quando a gente fala de dimensão, nesse caso aqui, a gente não está falando somente do espaço físico. A gente está falando de como ela ocupa o espaço, o que ela representa e como ela vai ser modificada. Ontem, numa sala de aula, já com alunos presenciais, eu comentei sobre isso. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer uma coisa chamada leitura visual. A arte faz parte de linguagens e códigos. E 90% da população não consegue fazer leitura de uma obra dessa. Por quê? Porque a gente não tem a preocupação de tentar entender o contexto, a ideia do artista, o processo de composição, qual a finalidade, o que representa, e eu posso até ter o direito de não entender, mas eu não posso opinar sobre uma coisa que eu não entendo. Primeira premissa para a gente analisar. A dimensão é um valor que, na arte visual em particular, ela pode ser relativa e meio efêmera, porque você precisa sentir. Então, tem muito a ver com a situação física, mas também a tua percepção sensorial, emocional e de compreensão. Então, vai um pouco mais além. Para que isso aconteça, a gente tem que aprender a fazer uma linguagem crítica.
Por que isso? O que eu estou vendo? Eu não posso comprar uma imagem pela primeira visão. Eu não posso simplesmente pegar uma imagem da internet, como é o caso dessa aqui, ó. Aqui no estúdio, algumas pessoas acharam que era um bebê de verdade. É uma estátua. O nome do artista? Um australiano chamado Ron Mueck. Né? A estátua, o bebê, é gigante. Professor, isso aqui não é uma estátua. É uma estátua, assim. Num estilo que já é recorrente, já existia antes chamado hiperrealismo. Uma observadora no museu e a estátua gigante. Dimensionada grande, para chamar a atenção. O objetivo do artista, um dos no caso, é justamente criar esse impacto, criar esse estranhamento, porque você vê um bebê recém-nascido gigante. Né? Eu sei que está chamando a atenção, então pesquisem, porque a obra dele é fabulosa. E outra, ele foge do padrão estético tradicional. Não é um bebê fofinho, com cara de eu vou te apertar a bochecha. Né? Ele acabou de nascer. Ele acabou de sair do útero, então não é uma imagem divina, mas ao mesmo tempo é uma imagem assustadora. E o objetivo das obras dele, nessa questão da dimensão física, no caso, bem maior, é causar esse estranhamento. Bom, ainda sobre a dimensão, ela pode vir num plano bidimensional, numa superfície, num espaço reto, plano, ou ele pode ocupar 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Certo? Então, esses valores bidimensionais ou tridimensionais, eles são as dimensões não físicas, mas também são para que o artista possa compor ou criar ritmos diferentes. Ah, agora eu entendi. A dimensão faz parte das técnicas, das possibilidades que o artista tem para criar. E você não precisa ser um artista profissional para entender esse processo. Por quê? Porque vocês usam a fotografia que necessita desse conhecimento ou dessa base. Né? Exemplo, é uma fotografia? Não, é um retrato. Vocês já ouviram isso porque eu já falei em outras aulas. O Thomas Ender fez a Igreja da Lapa no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, e aí ele retrata a igreja numa dimensão plana, criando a sensação de que a igreja tem 3 dimensões. Ou seja, eu criar uma ilusão visual de 3 dimensões numa superfície bidimensional, criando essa sensação de que a igreja parece realmente de verdade. Aí é que entra o grande lance de você entender esses processos. Cerâmica indígena com estética e etnia marajoara do norte do país. Bom, já falamos disso aqui em outras aulas, pesquisem também. O que tem interessante na obra? Ela cria a sensação tátil na hora que você toca a obra, porque ela é em relevo, e ao mesmo tempo cria a sensação gráfica de que tem formas geométricas. Então você tem 2 sensações. E é uma coisa bem interessante que eu costumo falar. Aqui em São Luís, as pessoas não costumam dizer assim, deixa eu tocar para ver. Né? Deixa eu ver, ou deixa eu ver, uma palavra só significa eu vou pegar. Né? Ou deixa eu ver, aí está incrível. Nossa percepção, principalmente aqui, como se fala no Maranhão, adoro essas expressões como maranhense, quando eu digo deixa eu ver, eu já estou pegando, eu já estou tocando. E esse toque é o que me permite entender por quê? Porque nós somos táteis. Né? O nordestino adora tocar, adora abraçar, e a gente está sentindo muita falta disso. Bom, entramos no penúltimo módulo da nossa compreensão da linguagem visual. Composição. O que é composição? Né? Onde eu estou, onde a TV está, como a câmera está instalada e como a minha intérprete está. A composição do slide que eu fiz, onde eu coloco, a gente tem um padrão aqui para isso, né? Enfim, a gente tem um padrão para isso, meu chefe vai me matar depois dessa situação, mas quando a gente pensa na composição, eu particularmente adoro chamar a atenção com as imagens. Então o objetivo eu vou destacar o título com um fundo onde exija a relação de figura e fundo. O fundo aumente a percepção das letras para que vocês tenham a atenção, caso contrário, isso aqui ia passar batido. Eu vou colocar uma imagem e vou sobressair essa imagem e destacá-la para que a imagem possa chamar a atenção de vocês de alguma maneira e vou começar a pensar como isso aqui vai chamar tanta atenção quanto o outro. Isso é composição. Eu vou pensar no formato, eu vou pensar na posição, nas cores,
Professor, eu lembrei de uma coisa, eu tenho que fazer uma camisa para os Jogos Internos Olímpicos da minha escola, né? Que cores de camisa eu vou usar? É um desfile de horror com equilíbrio. E essa composição, alguns de vocês têm naturalmente, outros não, né? A composição ela é tão elementar que ela vai do momento que você acorda e coloca uma camiseta para sair, né? Experimente sair de rosa e verde lá na cidade operária, que você já sai literalmente, né, com um ganho de atenção, porque o objetivo era esse. Ou então experimente sair, né, com uma coisa mais discreta. As roupas são naturalmente a composição que a gente faz no cotidiano. Interessante sobre isso, que não acontece também só nas roupas. Vá num bairro e observem as cores que são utilizadas nas casas, a forma que alguns bancos têm como linguagem visual na frente, a identidade visual que tem. Isso tudo é o produto final da ideia do artista. Na pré-história, se faziam composições com arte rupestre. Professor, eles tinham noção disso? Não. Mas na hora que você vai começar a observar o todo, a gente descobre que existe um padrão na linguagem visual. Animais maiores eram mais perigosos. Animais desenhados de tamanhos menores eram menos perigosos. Cores mais escuras faziam os animais deixarem claro, para quem estava observando, né? Olha que estou falando da pré-história, que eles eram mais ferozes. Animais pintados com cores mais claras eram menos ferozes. Ou seja, eu estou utilizando linhas, pontos, cores, compondo para criar uma linguagem visual e estabelecer isso na prática, né? A composição ela pode ser estruturada de duas maneiras, a clássica e a livre, né? A clássica, regra, aqui, não pode, ali, né? Quem vai tirar foto sabe o que eu estou falando. Tem gente assim, tira uma foto para mim que tu tira fotos maravilhosas. Naturalmente, essa pessoa tem essa ideia de equilíbrio. Já tem gente que a pessoa fica com a cabeça cortada aqui. Hoje é até mais fácil, porque a gente vê a imagem final, mas antigamente, meu amigo, era uma sorte, né? Onde se fazia muito isso? Renascimento. Professor, eu não sabia que a Mona Lisa cabia dentro de um triângulo. Pois é. Os pintores do Renascimento já faziam esse estudo de composição há muito tempo. A mesma coisa acontece com o Barroco, né? 1, 2. Observem que tem uma linha específica e ela segue um padrão. Tanto é que você começa, querendo ou não, observá-la daqui para lá. Ninguém vem com a visão de lá para cá, porque o peso maior da escultura está aqui. Só que isso não tem que estar nítido para você. Você só vai descobrir depois que a tua atenção é voltada para cá. Para analisar uma obra, é necessário que você entenda esses elementos intelectuais. O que você sente ao observar a obra, como você percebe essa obra, o que te traz a obra, o que não te traz. Ritmo, peso, contraste, balanço, unidade, tensão, escala, né? Eu, particularmente, né, vou desabafar, eu acho que a gente devia ter esculturas aqui em São Luís, grandiosas, para fazerem intervenções no espaço público. Um exemplo disso, a estátua dos 3 pescadores, ali na litorânea. É impossível alguém não lembrar, é impossível alguém não fazer como referência, é impossível a gente não marcar um local, ou uma estátua pouco conhecida no Brasil e no mundo chamado Cristo Redentor, que é bem menor do que a gente tem em mente. Quem já viu ela de perto, nossa, eu achava que ela era maior. Mas o local onde a composição foi feita, como ela foi colocada, chama atenção. Coisas que eu devo levar em consideração na composição. Ritmo, balanço, unidade, domínio, contraste, proporção. Isso aqui a gente tem que estudar com calma, mas são elementos na prática que chegam nisso. Equilíbrio, quando eu consigo deixar uma imagem literalmente mais para um lado, mais para o outro, o objetivo seria esse, né? Um equilíbrio simétrico, onde ele se rebate, o equilíbrio assimétrico, mas, né, é livre. Quando a gente fala de composição, o movimento que é criado na composição, ele também cria a forma como o espectador vai olhar a obra. Às vezes, eu tenho a atenção voltada para alguma coisa e eu não sei o motivo. Quem criou sabia exatamente como você observar, por que você observar e por que isso te chama atenção ou não. Então, algumas imagens, elas fazem o cérebro da gente percorrer os caminhos sem que a gente se dê conta. Quem usa muito esse tipo de situação? Cinema. As produções de séries que vocês assistem. Tem séries que você assiste que você nem presta atenção na história. Você não sabe por quê, porque a imagem é linda, ou é escura demais, ou é clara demais. E isso aqui faz parte da composição. Considerações sobre a composição. Uma dica para fazerem fotografias em casa. Coloque um tema em cima da mesa. Façam fotos com várias posições e descubram qual é a melhor posição que você achou para criar essa noção de equilíbrio, ausência,
estático, cansativo ou mais dinâmico. Eu não estou falando das cores, eu estou falando da posição. Isso é um processo de avaliar a composição. Só muda a posição do celular e experimenta para ver o que acontece. Dica: vou tirar fotografia de alguém. Use a regra mais simples do mundo, a regra dos 3/3. Nas câmeras de vocês, nos celulares, você pode jogar essa malha aqui. Tem gente que tem a malha, não sabe nem para que serve. Gente, nunca coloquem, é cansativo, dá para colocar, nunca coloque o tema principal a ser fotografado no meio. Por quê? A pessoa perde o interesse da imagem rapidamente. Coloque ela num dos 3/3 e deixe o resto para você trabalhar. Se você quer tirar foto de um monumento, é uma dica, o objetivo não é esse. Né? Coloque o monumento atrás e fique mais perto de ser fotografado. Caso contrário, só o monumento vai estar lá, você vai estar lá distante. Eu acho interessante como as pessoas colocam o monumento, aí fica a pessoa bem aqui pequenininha. Linha do horizonte, não coloque no meio da foto. Deixe mais chão para cá, céu para lá, equilíbrio. Fica menos cansativa a imagem. E aí a gente passa da composição, né, que vai criando vários efeitos e chega, esse aqui, autoria minha. Né, eu acho fantástico, né, uma aula que a gente vai trabalhar sobre a arquitetura colonial de São Luís. Como a gente tem prédios onde a própria composição do prédio te leva a observar de um lado para o outro. Professor, onde é que é isso aqui? Em São Luís. Né? Isso aqui existe? Existe. Né? Só que a gente não está acostumado a observar com outros olhos. Você vai passando. Observe mais ao que tem ao redor. E aí a gente chega no último elemento, que é o ritmo. Todo ritmo é uma composição, mas nem toda composição é um ritmo. Professor, o que seria ritmo? Sequência, ordem, repetição. Vamos supor que, ao invés dessa camisa com essa composição desse personagem, eu tivesse uma camisa estampada, né, com as figuras que fossem se repetindo. Isso é ritmo. No nosso revestimento, a estrutura em relevo da espuma segue um ritmo, segue uma sequência. Professor, como é que eu vou usar isso na prática? Bem aqui, gente. Ritmo. Uma janela, outra, outra, outra. O que chama a atenção? A repetição das janelas, a repetição das sacadas, a repetição dos gradis, a repetição dos azulejos, entre outras coisas. Espera aí. Então, levando em consideração, eu posso dizer que um condomínio vertical segue um ritmo? Sim. Eu posso dizer que um condomínio horizontal, um bairro que foi construído tudo igual, segue um ritmo? Sim. Então, eu entreguei a cidade operária 30 anos atrás. Todas as casas eram iguais. Cada um foi mudando a casa, eles foram fazendo composições diferentes. Tipos de ritmos constantes, eles seguem uma linha de repetição. Eu coloquei, por exemplo, né, o forro de uma loja, e o que eu achei interessante, a própria madeira aparente segue uma sequência onde visualmente você vê o ritmo, ou seja, a repetição, mas também causa uma quebra no espaço. Né? O espaço branco é lindo, mas na hora que você começa a compor com outras coisas, porque vocês colocam quadros, vocês colocam papéis de paredes, tem gente que coloca gesso, você vai compondo a tua sala, o teu quarto. Eu sei que alguns de vocês gostariam de fazer um grafite dentro do quarto, mamãe não deixa, né? Chame alguém profissional, mostre o projeto primeiro, faça a sua composição e pense na possibilidade. Ritmo alternado. Eu, professor, assim, na toalha de mesa lá de casa? Não, isso aqui é a camisa de um aluno meu que estava usando, eu tirei a foto. Não é piada. Se bem que talvez seja verdade. Ritmo alternado. As figuras se repetem de 2 ou de 3 proporções. Ritmo simétrico, isso aqui é para deixar a pessoa pirada. O que é o ritmo simétrico? Dividiu em duas partes, tudo que tem de um lado tem do outro. Meu óculos, por exemplo. Mas ele pode dividir em 1, 2, 3 ou 4 partes. Ele vai sendo em função desse rebatimento. Na matemática, vocês estudam muito isso. Ritmo progressivo, ele vai no sistema crescente. Né? Eu até estava pensando em fazer uma escada dessa, né? Só não sei onde é que vai caber no meu apartamento. Na hora que eu fizer uma escada dessa, nem entro em casa, mas que ela é bonita, é. A escada em si, ela deixou de ser simplesmente um objeto utilitário e passou a ser uma pequena obra de arte dentro da casa. E ela segue um ritmo crescente ou um ritmo decrescente. E mais ainda, de cima, ela já tem uma outra visão. Então, a pessoa que fez a escada dessa, ela estava no nível assim de... Enfim, é melhor não comentar, mas estava assim bem inspirada nesse dia. E por último, o ritmo radial, que ele funciona em sistema circular, divergente ou convergente, mandalas, entre outras coisas. Então a gente vai ficar hoje aqui e aí eu quero que vocês analisem mais coisas sobre a linguagem visual. Um abraço. Fui!